bonito não, né? Porque na verdade eu fui a maior bolinha de ping-pong. E voltei, né? E isso só mostra o quanto esse primeiro passo foi trabalhoso para mim. Né? Eu gosto de fazer uma associação, de fazer um paralelo do primeiro passo, como que diz a nossa literatura no folheto, o Triângulo da Autoobsessão. Né? Lá diz assim, que o bebezinho nasce, é suprido em todas as suas necessidades e tal, né? E que num determinado ponto da vida ele percebe que existem preferências, né? E que as pessoas normais começam a entender desde cedo que não serão atendidas em tudo. Aí diz lá assim, parece que nós adictos tropeçamos em algum ponto do caminho. Eu fiquei muito tempo querendo achar que ponto foi esse no meu caso, né? E cheguei à conclusão que eu fui tropeçado o tempo todo, não teve um ponto, né? O primeiro contato com as minhas impotências essas, né, ainda lá pequenininho, de não me ver atendido, né, de não ter as minhas preferências supridas, foram as primeiras impotências com as quais eu não sabia lidar. A vida foi passando, eu não tinha discernimento nenhum, né, nem a clareza do que eu estou falando agora, né, e a vida foi passando, eu fui vivendo e incorporando papéis, né, fui um camaleão, né, eu me adaptava muito bem a qualquer papel que o ambiente pedisse, né, então eu fui o melhor aluno da classe, eu fui o aluno mais bagunceiro, aí um pouco depois eu fui o bandidão, aí resolvi ser o playboy, né? Fui o pagodeiro, fui o roqueiro, fui tudo, não faltou nada, né? Mas na verdade eu até acabei sendo um pouquinho de cada um desses personagens, né? Porque era eu que estava ali vivendo, interpretando, então eu acabei incorporando de alguma forma, né? E a verdade é que eu perdi a minha própria identidade no processo, né? A palavra impotência, né, que é a sentença do primeiro passo, né? O primeiro passo é uma sentença. Admitimos que éramos impotentes perante a adicção, né? E a palavra por si só já incomoda, né? Impotência de nenhum tipo é agradável, né? Impotência, assim, no significado literal, significa não ter poder sobre, né? Então, quando as drogas surgiram, né, e aí elas me deram superpoderes, né, todas aquelas impotências, né, que eu relutava em aceitar, e fazia birra, e fazia pirraça, e interpretava papéis, e criava personagens, as drogas resolveram, né? Toda a inabilidade que eu tinha comigo mesmo, com os meus sentimentos, se resolveram também, né? Foi uma pílula mágica. Impotência? Não tinha mais também, né? E eu acreditei nisso por um tempo, porque por um tempo foi assim, né? Eu estou aqui para falar de mim, mas com todo respeito, eu acredito que nenhum de nós aqui, quando começou a usar, planejou um dia, perdeu o controle, né? Descabelar, né? Não sei se é o caso de todos, mas passar por um monte de internações, eu tive 7, né, para um dia ter o privilégio de encontrar uma irmandade que oferece uma nova maneira de viver, né? Mas esse foi o meu caso. Quando eu comecei a ter perdas, né, quando eu comecei a ter prejuízos, né, e não só para mim, né, mas para as pessoas que realmente me amavam, que estavam ao meu redor e tal, essa impotência ela foi ficando cada vez mais clara, né? E eu não estou falando só da impotência sobre a substância, porque ela foi muito clara para mim desde o começo também, né? Eu falo brincando algo que é sério. Eu fui um cara que, se alguém me oferecesse sola de chinelo e falasse que ia chapar, eu queria 2 para garantir a loucura. Então eu usei e abusei de tudo quanto é tipo de substância. E eu cheguei à conclusão que a droga nunca foi o meu problema,
né? A droga foi a falsa solução que eu pensei ter encontrado, né? Quando eu me deparei com essa realidade, né, e tive que olhar para essa minha impotência nua e crua, do jeitinho que ela é, ela não sobre a substância, né, mas um tanto de outras impotências que a vida coloca e continua colocando, né, no meu dia a dia eu me deparo com inúmeras, né, eu cheguei a conflituosa e libertadora conclusão de que eu não tenho controle sobre absolutamente nada, né? Nada é do meu jeito, nada é como eu quero, e quando é por mera coincidência, né? Não é porque eu quis que pá, aconteceu, né? Tem uma única coisa sobre a qual eu não sou impotente, que é sobre o meu comportamento, né? A maneira como eu vou agir, a maneira como eu vou reagir, a maneira como eu vou interagir, né? Sobre isso eu sempre tenho a liberdade de escolha. Eu não estou aqui pagando de doutor recuperação e dizendo que eu ajo muito bem o tempo todo. Claro que não, né? Eu sou cheio de inabilidades e ainda tenho muito a melhorar, tenho muito a crescer, né? Mas ter clareza sobre isso que eu estou falando, né? E eu estou falando a respeito da minha pessoa, né? Ter me entendido dessa maneira, sabe, me dá elementos, né? Me dá ferramentas para que pelo menos eu saiba com que lidar. Não dá mais para eu me justificar na adicção do meu pai, né? Que morreu com 49 anos, parecia que tinha 70, muito perto da loucura, né? Batendo em todo mundo, quebrando a casa inteira, né? Não dá mais para eu me justificar no meu primeiro casamento que acabou, ou no último divórcio que aconteceu, que também foram trocentos, e eu sempre me justificando em alguma coisa, né? Hoje eu consigo entender com essa clareza que o responsável por lidar com as minhas impotências e com o fato de não ter controle sobre absolutamente nada, essa responsabilidade, ela é minha. E o primeiro passo deixa isso muito claro, né? E também deixa claro que sozinho eu não dou conta, né? Porque se desse tentativa não faltou, né? Eu estava dizendo no começo, quando eu cheguei na Irmandade, chamava Toxicômanos Anônimos. E eu ouvi com muita atenção, eu caí de paraquedas lá, na verdade, né? Tinha duas irmãs gêmeas que frequentavam a reunião por obrigação dos pais. E aí elas me convidaram, falaram que ia ter lá uma reunião chata, mas que no final tinha uma festa com bolo e guaraná e tal. E aí eu fui, né? Era uma troca de ficha. Era uma reunião com troca de ficha. Eu tinha 16 aninhos, nem faz tanto tempo assim, né? Né? E aí eu achei a reunião chata mesmo, né? Pensei comigo assim, isso aqui não é pra mim não, isso é uma cambada de derrotado, né? Claro que fui muito gentil, muito educado, abracei, agradeci, achei bonito, bati palma e fui cavar minha própria derrota, né? Um companheiro que faleceu há uns 2 anos e pouco atrás, né, não tem como não citar o nome, né, o companheiro Armando, que me recebeu, né, ele deu aquele abraço de urso, que quem conheceu lembra, e ele falou assim, estou vendo que você é um menino novo, se você não se identifica com tudo que foi falado aqui, pode ter certeza que se você continuar, você vai passar por tudo isso. E eu gentilmente, né, agradeci, falei, eu sei disso, eu tenho certeza, e saí frisado, né? Passei por tudo aquilo e talvez até por tantas outras coisas, né? Porque hoje eu consigo entender que a adicção ela é uma doença que vai para além do uso da substância, né? Quando o primeiro passo fala que eu sou impotente perante a adicção, ele está falando que o primeiro passo está dizendo que eu sou impotente também perante o aspecto físico, perante o aspecto mental, perante o aspecto emocional da doença, né? E eu preciso identificar essas minhas impotências, né? Senão não adianta eu lidar com metade do problema, né? Porque metade da solução eu tentei a vida inteira e nunca deu, né? Eu sou impotente para começar perante o que eu penso, né?
Porque tem hora que minha cabeça parece um ninho de arara. Né? Vem pensamento tudo quanto é lado, um turbilhão. Né? Tem uma criatividade do caramba. Né? E eu não escolho o que vou pensar. Vem, foi impotente. Né? Claro que eu preciso filtrar os pensamentos. Né? O primeiro passo, quando fala para eu admitir, né? É a partir da admissão, né, que eu começo a entender que eu preciso filtrar os meus pensamentos. Porque se eu der vazão e crédito a tudo que eu penso, nossa senhora, nem eu me aguento. Né? Eu sou impotente também perante o que eu sinto. Né? Porque acontecem situações, eu penso algo a respeito, isso me gera sentimento que eu não escolho também. Né? Eu não posso me dar o luxo de dizer assim, agora escolho estar feliz. Né? Agora escolho, não. Sou impotente perante o que sinto. Né? Mas sou responsável, né, perante a forma como lidar com esse sentimento. Né? Vamos imaginar o seguinte, o Daniel, só um exemplo, né, para ilustrar. O Daniel Santos, né, que me promete uma orelha faz 2 anos e a orelha ainda não chegou. Né? Aí ele cria uma situação que me gera raiva. Né? Aí eu viro e falo, eu estou com raiva do Daniel. Né? Eu não posso dar esse poder pro Daniel, a raiva é minha, o sentimento é meu. É eu que preciso saber lidar com isso. Né? Ele pode ser a fonte geradora. Né? Agora, o responsável por lidar com isso e como reagir, continua sendo eu. Né? Eu posso agir impulsivamente, como infelizmente ainda acontece. Né? Mas eu aprendi a aceitar o meu lado humano também. Né? Não fico me chicoteando, me cobrando. Porque o programa também não fala de santidade, né? Esse T ele não existe, é sanidade, né? Já tá bom. Né? Então, eu sou impotente perante o que sinto, mas sou responsável pelos meus sentimentos e o único responsável por eles. Independente de quem gere, independente do que aconteça, independente até de se o mundo acabe. Né? A responsabilidade sobre os meus sentimentos é minha. E dentro daquela criatividade que eu estava falando, né, eu entro num auto-engano com muita facilidade também. Né? Essa é uma característica típica da minha dicção. Né? Eu crio verdades, né, com a maior facilidade. Então eu preciso estar aqui partilhando, né? Eu preciso estar emanado, eu preciso estar aprendendo com a experiência de vocês, né? Com o que vocês acertam, com o que vocês erram. Né? Porque é onde eu me enxergo melhor, é onde eu me percebo, né? É onde eu desconstruo as historinhas bonitas que eu conto para mim, né? Ou as histórias tristes. Né? Então, teve uma fase, isso também parece engraçado, mas não é. Alguns de vocês aqui devem lembrar e acompanhar, né? Que eu fui de verdade o doutor em recuperação, né? Eu tipo dava aula e tal, né? E aí até muita gente agradecia, vinha, abraçava e eu ia usar droga, né? Então eu precisei entender, né? E depois de admitir, aceitar, né? Que eu sou só mais um adicto em recuperação que precisa de ajuda, né? Para se entender, né? Eu preciso, para me entender, para me conhecer, para lidar comigo, eu preciso dessa ajuda, né? Eu preciso estar entre os meus semelhantes. Ouvi lá no Alvorada Azul, agora há pouco, uma companheira falou assim, eu achei mais barato, eu estou entre os meus paralelos, né? Então, eu também estou aqui, entre os meus paralelos, né? E aprendendo a lidar com as minhas impotências, né? Na verdade, tem impotência que eu admito dando risada, nem dói. Né? Agora tem outras que desce a seco, assim, ó. Né? Desce, mas engasgando, né? E dá vontade de mudar a situação e de controlar a situação, né? Para que realmente seja do meu jeito, né? E às vezes eu vou até o extremo para entender, né, que o que eu preciso de novo é admitir, aceitar e me render. Esses são os 3 princípios básicos do primeiro passo, né? Admissão, aceitação, rendição.
Admissão eu reconheço como verdade, né? Eu admito, reconheço como verdade. Essa mesa é azul, né? Aceitação significa eu lido bem com aquilo que eu admito, né? Lidar bem não significa que eu me agrade do que eu estou admitindo. Só significa que se eu lido bem, eu faço tudo o que seja necessário perante aquela verdade que eu estou admitindo. Tudo o que eu precisar fazer, né, para lidar bem com a verdade que eu admito é minha responsabilidade e eu preciso fazer. Uma delas é estar aqui hoje, né? E outra, talvez a maior delas, seja levar lá para fora, né, tudo que eu estou falando bonito aqui, né? Porque eu tenho 1 hora e meia de reunião, né? 5 minutinhos, normalmente, né? 5 minutinhos para falar, o resto para ouvir, né? E um dia inteiro para praticar, para vivenciar, né? Lá fora, na vida diária, no trabalho, na família, na vizinhança, no trânsito, né? Porque eu nunca vi, né? É um exercício feio, né? Mas essa admissão e aceitação, elas trazem uma liberdade, porque na verdade é um puta alívio, meu, não precisar controlar nada, sabe? Eu tiro um peso das minhas costas, né, de simplesmente fazer a minha parte. Eu só preciso fazer o que me cabe, né, dentro de cada situação, aonde eu vou me envolver, aonde eu vá empreender, né? Eu faço a minha parte, eu faço o melhor que me cabe, né? Controlar o resultado disso já não é mais comigo, né? Se acontecer, beleza. Se não acontecer, tem um Deus amoroso aí que está me concedendo hora extra, e eu não tenho dúvida disso, e Ele sabe o que é melhor para mim, né? Ou eu decido de verdade confiar e deixo entregue, ou fico brigando com as minhas impotências, né? E aí o processo começa tudo de novo. Obrigado. Vocês vão me avisando do tempo aí, porque eu já fico com essa camisa só para concluir, porque se deixar eu falo 5 horas aqui, tá? Então vocês vão me localizando aí. Onde eu estava mesmo? O que eu estava falando? Você pediu para se localizar. Para me localizar com relação ao tempo. Eu estava dizendo que é uma libertação, não ter mais a necessidade de controlar resultados, sabe? Aquela ansiedade do caramba para que as coisas me atendam, né? Aquela tentativa de manipular situações, de ficar forçando situações e pessoas para que as coisas atendam ao que eu quero que aconteça, né? Eu só preciso admitir a minha impotência, né? E isso não significa ficar de braço cruzado, né? Significa sim, eu vou repetir, fazer o que me cabe, fazer a minha parte e deixar o resultado entregue, né? O terceiro princípio do primeiro passo é a rendição, né? Existe um chavão que é muito repetido, né? Que fala que rendição é jogar a toalha, é parar de lutar, né? E eu entendo exatamente assim, né? Quando eu de fato aceito, de fato lido bem com as minhas impotências, eu não luto, né? Eu me rendo, eu confio, né? Eu consigo me tranquilizar, independente do que aconteça, né? Eu sempre tive muita dificuldade, isso eu vou me remeter de novo lá ao folheto Triângulo da Auto-Obsessão. Eu sempre tive muita dificuldade em ser contrariado no que quer que fosse, né? Rei bebê em pessoa, uma palavrinha assim, né? Pequenininha, não, né? Ela sempre teve o poder de ressoar de uma maneira para mim que, nossa Senhora, né? Eu queria mudar o mundo, né? Então é libertador admitir a impotência, né? É libertador admitir que eu perdi o controle sobre a minha vida,
Isso significa que eu não preciso controlar mais, né? Porque eu tentei, né? Eu tentei de todas as formas. Então, não ter o controle me dá a liberdade, né? De uma forma serena, ou quase serena às vezes, né? De fazer aquilo que me cabe. Né? Quando eu me rendo de verdade, quando eu paro de lutar e faço aquilo que me cabe, aquilo que me compete, né? Acreditando que o resultado é o que vai acontecer de melhor, né? Isso me liberta, né? Eu consigo de verdade expor no bom sentido, né? Melhor dizendo, fazer com que se expresse a minha essência, a minha natureza, né? Naquilo que eu tenho de virtude, que eu tenho de qualidade, que eu tenho de limitação, que eu tenho de imperfeição, e está tudo certo assim, né? Eu não sou um pacote de defeitos, como já me achei, né? Nem um embrulho de presente de qualidade, como também achei que era, né? Eu sou mais um ser humano buscando aí uma nova maneira de viver, que contenha qualidade, né? Eu ouvi uma vez a partilha de um companheiro e ele falou uma frase que eu peguei para mim e ela me ajuda muito até hoje. E ele disse assim, que muitas vezes acontecem coisas na vida em que ele se entristece, né? A tristeza é um sentimento que faz parte da vida, né? Mas que ele tem habilidade para lidar com essa tristeza, né? E saber lidar de forma positiva, né? Ou pelo menos de uma forma que não seja destrutiva, nem para ele mesmo, nem para o outro. Isso por si só já é motivo de grande alegria, né? O sentimento é de tristeza, mas ter habilidade, admitir, aceitar isso e lidar de forma construtiva já é motivo de alegria, né? Então, é isso que eu entendo por essa nova maneira de viver, que é a promessa, a única promessa que o programa faz, né? Que um adicto, qualquer adicto, pode parar de usar, perder o desejo e encontrar uma nova maneira de viver, né? E é claro que para eu encontrar uma nova maneira de viver, a minha maneira de pensar também tem que ser nova, né? A minha maneira de sentir também tem que ser nova. E a minha maneira de agir também tem que ser nova, né? O segundo passo fala muito claramente o que é insanidade, né? É ficar esperando resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Então, eu estou aqui para aprender, né? Para aprender a lidar melhor, cada vez melhor, com as impotências que a vida me coloca, né? Como eu disse, eu me deparo com elas o tempo todo, né? Porque se deixar, eu tenho solução até para os grandes problemas mundiais. Eu resolvo. Rapidinho. Já resolvi aqui intensamente, agora. Né? Só que as coisas não são assim. Né? Então, a todo momento, eu me deparo com impotência. Né? No meu trabalho, né? Uma atrás da outra. Né? Em casa, né? Na minha família. É o tempo todo. Né? Ou eu tenho habilidade para lidar, ou a vida me atropela, né? E eu estou falando a vida me atropela para ser modesto, né? Porque o outro nome que isso tem é usar droga, né? E eu só posso falar de mim, eu conheço bem, né? Eu me aperfeiçoei nessa desarte, né? Eu falo principalmente para eu lembrar e para eu ouvir. Há 5 anos, 1 mês e 6 dias atrás, eu estava, desculpa a expressão que eu vou usar, eu estava cagado na calçada da Cracolândia em São Paulo, pedindo moedinha e comendo lixo, né? Há 5 anos, 1 mês e 6 dias atrás. Então, eu não esqueço, eu sei o poder de autodestruição que eu carrego comigo, né? Eu sei o que relutar com as minhas impotências faz comigo, né? A última coisa é o uso de droga, né? Por isso que eu falei nessa ordem,
né? A coisa é sutil, né? É um controlinho que eu quero exercer aqui, né? É uma manipulaçãozinha que eu acho que não dá nada e faço para o companheiro aqui, né? Aí eu chego ali e conto uma mentirinha santa, daquelas que não prejudica ninguém, porque não dá nada também, né? E aí eu vou adoecendo sem perceber, né? Achando, né, mais uma vez, pretensiosamente, que tenho o controle sim, e tome, né? Essa foi a minha história desses 36 anos, né? Às vezes eu até negocio comigo, né, e fico pensando assim, pô, mas era para eu estar limpo há 36 anos. Aí eu vou diminuindo, né, vou vindo para o meu real tamanho, aos poucos, né, não é de uma vez também. Aí eu falei, não, era para eu estar limpo há 30. Aí eu já pulo um pouco mais, não, era para eu estar limpo há 20, há 15, há 10, não era. As minhas escolhas foram outras, né? A minha forma de lidar com as minhas impotências foram outras, né? Então eu estou exatamente onde devo estar, né? E sou imensamente grato, né? Porque hoje eu tenho a minha vida em todas as áreas funcionando, umas mais, outras menos, está tudo certo, é assim mesmo. Eu não controlo absolutamente nada, né? Eu procuro fazer o melhor em cada coisa que eu me meto, né? E está tudo certo, né? E procuro estar aqui sempre que eu posso, né? Hoje eu tenho muito menos disponibilidade do que gostaria, né? Mas toda vez que está, é aqui que eu estou, né? Esse é meu ninho, né? É aqui que eu renasci um monte de vezes, e é aqui que eu me renovo, e cada vez que eu saio daqui, eu saio uma nova pessoa também. Essa nova maneira de viver, ela se materializa, ela se faz real para mim, né? Aqui a minha impotência, ela fica muito clara, né? É uma irmandade maravilhosa, hoje para mim é um prazer, né? Eu já tive fases de vir por obrigação, aquele peso de puta que, né, desculpa aí, mas puta que eu pariu, tenho que ir para reunião, para ficar ali. Aí chegava em casa, todo mundo arregalava os olhos, vinha me cheirar para ver se era reunião mesmo ou da onde eu estava voltando, né? Mas hoje para mim é um prazer, né? É um prazer estar aqui entre vocês, né? Revi alguns companheiros que me acompanham aí desde o século passado, desde o século passado, né? Então para mim é uma alegria estar aqui, né? Eu quero mais uma vez aí imensamente agradecer por essa oportunidade, né? Primeiro é um Deus, né? Essa historinha de viver de hora extra não é brincadeira também não, né? Eu dei todos os motivos, todos, né, para não estar aqui, né? Se fosse pela lógica da coisa, eu já tinha ido faz tempo, né? Antes de vir para cá, eu estava lá no CSA, encontrei um companheiro que estava suído, né? Ele tinha caído com 10 anos limpo, nunca mais voltou, e hoje ele estava lá, né? E ele faz parte da nossa adolescência, né? Fez parte, tá citando aqui, porque, né, a nossa, quem sobrou, né? De quem começou a usar droga comigo, sobra dedo na mão se eu for contar, né? Para mim é uma. Então, quer dizer, eu não tenho dúvida, né, que Deus tem um propósito grandioso na minha vida, e eu já vou concluir, tá? Eu lembro que quando minha mãe era viva, né, ela me levou em tudo quanto é tipo de religião, seita e tal, né, porque ela queria um milagre acontecesse, né, além de tantas internações. E aí no final sempre tinha aquele ritual. Não tem nada contra a religião, tá? Nada contra. Eu só não tenho religiosidade, né? Minha religião é essa aqui. Mas aí no final tinha um ritual, e aí sempre vinha lá o pastor, e chegava o pastor, ou sei lá, alguém punha a mão na minha cabeça e abençoava e falava: Deus tem um propósito na sua vida, meu filho. E eu saía injuriado com essa frase, né? Porque eu não queria que Deus tivesse um propósito na minha vida,
Né? Eu imaginava eu no púlpito, sendo um pastor, falando lá, né? E com todo respeito, não dava. Né? Eu fui seminarista, estudei para ser padre, eu estudei para ser padre, né? E também não ia dar certo, mas hoje eu entendo, né? Deus tem um propósito, né? Ele estava me forjando, né? Eu precisei do meu pão que a dicção amassou, né? Para hoje estar cumprindo esse propósito, né? E se o que foi lixo na minha vida servir de ouro para ajudar uma pessoa, só isso já faz com que todo sofrimento, toda miséria tenha valido a pena, né? Então, eu sou muito grato, né? Muito grato também a cada um de vocês que nesse exato momento fazem parte da minha nova maneira de viver, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer, né, a esse Deus amoroso e cuidadoso. Quero agradecer ao Grupo Proença, né, imensamente a Narcóticos Anônimos. Hoje eu falo de boca cheia, eu não faço parte de NA, eu sou NA, né? Eu sou Narcóticos Anônimos. E é isso que me faz viver com qualidade hoje, é estar junto com vocês. Então, muito obrigado mais uma vez e desejo a todos luz e serenidade e muita impotência pela frente. Tamo junto. Obrigado. Obrigado,